Sobre o fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, matemática básica, noções iniciais de conjuntos, parte 2. Olá, pessoal! Continuamos aqui na nossa disciplina de matemática básica, na nossa primeira semana, aula 3, em que nós vamos continuar falando nas noções iniciais de conjuntos. A professora Rúbia Barcelos Amaral é branca, tem cabelos castanhos escuros, lisos, abaixo dos ombros. Ela usa óculos de armação redonda e vermelha, blazer preto, camisa laranja e calça preta. No estúdio da Univesp, ela está atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à direita da docente em um plano mais aberto do estúdio. Então, na aula anterior, vocês viram vários tipos de conjuntos, foi uma bombardeada de conjuntos, conjunto unitário, conjunto universo, conjunto vazio, conjunto das partes. E agora nós vamos falar da reunião e da interseção desses conjuntos. Provavelmente vocês já viram também essas ideias em momentos anteriores da educação básica, mas aqui vocês vão poder então ou relembrar, ou para aqueles que não viram, poder conhecer então tanto a união quanto a interseção dos conjuntos. No slide intitulado Reunião de Conjuntos, as informações. Dados dois conjuntos A e B, chama-se reunião de A e B, o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou B. O elemento A em união com B é igual ao conjunto X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. O símbolo que representa a união é uma letra U. Então eu tenho aqui, vou falar da união primeiro, né? A gente costuma falar união de conjuntos, formalmente reunião de conjuntos. Então, dados dois conjuntos A e B, chama-se reunião de A e B, o conjunto que é formado pelos elementos que pertencem a A ou que pertencem a B. Então, por isso que a gente tem aí o símbolo de união, né? A união com B é igual a todo elemento X, tal que o X pertence a A ou o X pertence a B. Então, vejam só, a gente vai criar dois conjuntos aqui como exemplo. Vou até fazer no formato de diagrama de Venn, já que na aula anterior a gente comentou sobre eles e provavelmente são familiares para vocês os diagramas. Então, eu tenho aqui um conjunto A e um conjunto B. A docente desenha em vermelho um exemplo contendo o diagrama de Venn, dois círculos sendo da esquerda representando o conjunto A e o da direita representando o conjunto B. Eles se sobrepõem e dessa junção surge uma pequena intersecção. Nesse caso aqui, eu desenhei dois conjuntos em que o conjunto A e o conjunto B têm números comuns, né? Então, nesse pedacinho aqui, são elementos que estão em A e também estão em B. Ela se refere à intersecção entre os círculos. Mas quando eu quero falar da união, me importa qualquer elemento que está ou no conjunto A ou no conjunto B. Então, não precisa estar aqui, pode estar em todo momento. Pode ser elemento de A ou elemento de B. Então, eu vou ter essa situação. Ela preenche toda a figura que desenhou com a cor vermelha. Ela desenha um círculo grande e dentro dele um círculo pequeno ao centro. Se eu tivesse dois conjuntos com um dentro do outro, por exemplo, nesse caso eu tenho um conjunto, lembrem que é subconjunto do outro conjunto. Tudo bem, quando eu fizer a união, eu vou querer os elementos que estão em um ou no outro. Então, também vou pintar. Ela preenche os círculos com a cor vermelha. No caso aqui, rachurá, vou considerar como elemento desse conjunto todos esses dois conjuntos, no caso, porque um está dentro do outro. No caso aqui, bastaria falar como resposta, se esse aqui fosse o conjunto A, o de dentro, e B, o de fora, bastaria eu representar a resposta como conjunto B, já que ele inclui, né, o conjunto A. No slide nomeado Propriedades da Reunião, as informações, sendo A, B e C conjuntos quaisquer, valem as seguintes propriedades. 1. A em união com A é igual a A, idempoente. 2. A em união com conjunto vazio é igual a A, elemento neutro. 3. A em união com B é igual a B em união com A, comutativa. 4. A em união com B ou em união com C é igual a A em união com B ou em união com C, associativa. Agora, essa reunião ela tem algumas propriedades. Eu posso fazer aí algumas coisas com os meus conjuntos a partir da união.
Então, se eu faço a união de dois conjuntos, só que quando eu pegar o A, reunião com A mesmo, a minha resposta, obviamente, vai ser o próprio conjunto A. Esses nomes aí, provavelmente, vocês nunca mais vão usar na vida, mas eu trouxe a título de curiosidade, né? Para que vocês saibam que tem um nome, etc. Eu posso fazer a união com o conjunto vazio, e aí, nesse caso, eu vou continuar tendo meu próprio elemento inicial, meu próprio conjunto inicial, desculpem, que é, no caso aqui, o conjunto A. Notem que a gente costuma chamar isso de elemento neutro. Por quê? É aquele conjunto em que, quando eu faço a união com A, eu continuo obtendo o meu conjunto inicial. Eu não tive nenhuma alteração nesse meu conjunto A. Então, eu fiz a união que se aproxima ali da ideia de soma. Então, eu somei com um elemento neutro, que no caso aqui é o vazio. Eu posso fazer a comutatividade, né? Que é a ideia, como a gente está muito acostumado de falar, por exemplo, 3 mais 4 ou 4 mais 3 tem a mesma resposta, né? O mesmo valor. Então, aqui também eu posso fazer A união com B ou B união com A, que eu continuo tendo o mesmo conjunto união como resposta. E eu posso, tanto faz a ordem que eu faço essa união. Eu posso fazer a união de A com B primeiro e depois fazer a união com C, ou eu posso fazer B união com C primeiro e depois fazer a união com A, por exemplo. No slide intitulado Interseção de conjuntos, as informações. Dados dois conjuntos A e B, chama-se interseção de A e B, o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e a B. A em interseção com B é igual ao conjunto de X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Ela sublinha em vermelho EX. O símbolo que representa a interseção é representado por uma letra U ao contrário. Agora a interseção. Na interseção, eu tenho dados dois conjuntos A e B, vou chamar de interseção o conjunto formado pelos elementos. Cuidado, agora os elementos que pertencem ao conjunto A e também ao conjunto B. Esses elementos da interseção, eles têm que estar em ambos os conjuntos, tanto no conjunto A como no conjunto B. Se eu tiver 3 conjuntos A, B e C e eu quiser a interseção de todos eles, tem que ser os elementos que estão em A, que estão em B e que estão em C, ok? Então, vejam, nesse caso aqui o destaque é para que o elemento tem que estar em A e em B. A professora desenha em vermelho um exemplo contendo um diagrama de Venn. O círculo da esquerda representando o conjunto A e o da direita representando o conjunto B. Eles se sobrepõem e dessa junção surge uma pequena intersecção. Então, aqui sim é como eu iniciei falando, na verdade, no anterior. Se eu tenho aqui um conjunto A e um conjunto B, eu quero que os elementos estejam em A e em B. Então, esse elemento aqui, ele não está em A e em B, ele está só em A. Assim como um elemento aqui estaria só em B. Então, esses não me interessam. Vou apagar aqui. Ops. A professora faz um pontinho em cada círculo e no canto superior direito da tela surge um painel com opções de escrita: laranja, amarelo, verde, azul e preto. Cores de destaque para o texto: vermelho, verde claro, verde escuro, azul e roxo. E 3 opções de tamanho de borracha: grande, médio e pequeno. Ao selecionar a borracha, a docente fecha o painel. Ela abre novamente e seleciona a borracha. Minha borracha. Não está apagando, mas desconsiderem esses pontinhos, ok? Porque eu só estava querendo exemplificar. Para eu fazer a interseção, eu quero então os elementos que estão em A e em B. Para isso eu vou pintar então, no caso aqui de uma representação por diagrama de Venn, os elementos que estão no conjunto A e no conjunto B. A professora preenche a intersecção entre os círculos com a cor vermelha. Então, se eu tivesse agora uma representação numérica, a título de exemplo também, então 2 e o 3. E no conjunto B eu tenho o 3, o 4 e o 5. Para estar na interseção, como ele tem que estar em A e em B, eu vou olhar e falar assim, quem são os elementos, quais desses elementos pertencem tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. Então, a interseção com B vai ser apenas, nesse caso, o elemento 3.
A docente escreve no slide as informações. A é igual ao conjunto 2, 3. B é igual ao conjunto 3, 4, 5. A em interseção com B é igual ao elemento 3. Ok? Agora eu também tenho algumas propriedades da interseção. Assim como eu tinha as propriedades da união, eu vou ter agora as propriedades da interseção. No slide nomeado como propriedades da interseção, as informações, sendo A, B e C conjuntos quaisquer, valem as seguintes propriedades. 1. A em interseção com A é igual a A, idempoente. 2. A em interseção com U, universo, é igual a A, elemento neutro. 3. A em interseção com B é igual a B em interseção com A, comutativa. 4. Abre parêntese. A em interseção com B, fecha parêntese, interseção com C é igual a A em interseção com, abre parênteses, B em interseção com C, fecha parênteses, associativa. Se eu fizer A interseção com A, como todos os elementos de A pertencem, obviamente, ao conjunto A interseção deles vai ser o próprio conjunto A. Agora, se eu quiser fazer a união, a interseção entre o universo e o A, quem que está no meu conjunto universo e também está em A? É o próprio conjunto A. Então, a gente às vezes costuma representar assim o nosso conjunto universo e aqui a gente representa aqui o conjunto A. A docente desenha em vermelho um retângulo representando o conjunto universo e um círculo dentro do retângulo representando o conjunto A. Então, nesse caso, se eu faço a interseção, quem está no conjunto A, e que, claro, pertence ao meu conjunto universo, a interseção vai ser o próprio conjunto A. Claro, né, o conjunto A, a gente pode pensar que ele é um subconjunto do meu conjunto universo. Agora, se eu faço A interseção com B, ou B interseção com A, isso não vai dar diferença na minha resposta, porque como eu quero os elementos que estão em A e em B, eles vão estar em ambos. Então, tanto faz a ordem que eu coloco aqui para fazer essa representação. Então, é a ideia da comutatividade. Idem para a ideia da associatividade. Então, eu posso começar fazendo A interseção com B e depois A interseção com C, ou eu posso fazer B interseção com C e só depois fazer com o conjunto A. Agora vem os conjuntos distintos. Quem que são esses conjuntos distintos? Novo slide intitulado como conjuntos distintos, com as informações. Quando A está em interseção com B é igual a conjunto vazio, isto é, quando os conjuntos A e B não têm nenhum elemento comum, A e B são denominados conjuntos disjuntos. Os conjuntos distintos são aqueles que não têm nenhum elemento em comum, ou seja, a interseção deles é o conjunto vazio. Se eu fosse representar no diagrama de Venn, eu não posso representar como eu fiz anteriormente. Vai ser aquele conjunto, aqui eu vou ter o A, aqui eu vou ter o B. Eu não tenho nenhum elemento comum. A docente faz 2 círculos vermelhos, um representando o A à direita e um representando o B à esquerda. Se eu fosse fazer a união, eu pintaria os dois conjuntos, o A e o B. Se eu for fazer a interseção, não tem em onde eu pintar, porque nenhum elemento é comum aos dois. Então, eu tenho aqui um exemplo, o 2 e o 3 é o A, o B é o 4 e o 5 e o 6. Ela escreve em vermelho as informações no slide. A é igual ao conjunto 2, 3. B é igual ao conjunto 4, 5, 6. A em interseção com B é igual a um conjunto vazio. Não tem. Embora o A tenha 2 elementos, o B tenha 3 elementos, eu não tenho nenhum que está tanto em A quanto em B. Então, o A inter B vai ser igual, né? A gente fala A inter B, né? De forma informal ali, mas é claro que é A interseção com B. Nesse caso, a gente vai ter então um conjunto vazio. E aí, por fim, nós vamos falar das propriedades que agora envolve. A gente viu as propriedades só da união, depois as propriedades só da interseção, e aqui a gente vai misturar as duas.
No slide intitulado Propriedades, as informações, sendo A, B e C conjuntos quaisquer, valem as seguintes propriedades que interrelacionam a reunião e a interseção de conjuntos. 1. A em união com A ou A em interseção com B é igual a A. 2. A em interseção com A ou A em união com B é igual a A. 3. A em união com, abre parêntese, B inter C, fecha parêntese, é igual a em união com B, entre parênteses, em interseção com A, união com C, entre parênteses. 4. A em interseção com, abre parêntese, B em união com C, fecha parêntese, é igual a em interseção com B, entre parênteses, em união com A em interseção com C, entre parênteses. Então, vejam só, se eu fizer A interseção com B primeiro e depois fizer a união com A, então vamos fazer aqui A interseção com B, esse é meu A e esse é meu B, que vocês vão conseguir visualizar. Se eu fizer A interseção com B, primeiramente, então eu vou ter isso aqui. A docente desenha em vermelho um exemplo contendo o diagrama de Venn, dois círculos sendo o da esquerda representando o conjunto A e o da direita representando o conjunto B. Eles se sobrepõem e dessa junção surge uma pequena intersecção. Ela pinta a intersecção entre os círculos. Ela pinta o círculo A. Depois, se eu juntar, fizer a união com A, eu vou juntar aqui todo mundo. Então, veja que como resposta eu obtive o próprio conjunto A. Agora, se eu fizer a união com B, eu estaria pintando todos esses dois conjuntos, certo? No slide, a docente desenha em vermelho um exemplo contendo o diagrama de Venn, dois círculos sendo o da esquerda representando o conjunto A e o da direita representando o conjunto B. Eles se sobrepõem e dessa junção surge uma pequena intersecção. Ela pinta a intersecção entre os círculos e o conjunto A. Só que aí depois eu vou fazer interseção com A. Então, de tudo que estava pintado antes, na interseção com A, eu vou ficar de novo apenas com o conjunto A. Os outros dois são mais difíceis de enxergar, não é tão intuitivo como esses dois primeiros, que eu consigo enxergar mais facilmente. Não vou fazer aqui, não vou me alongar. Esses vocês vão usar bem menos, então não se preocupem, tá? É mais a ideia mesmo, o conceito de reunião e interseção, que vai ser muito útil para vocês, que essa ideia de que essa noção importante de que a reunião, eu vou juntar os dois conjuntos, ou os três conjuntos, e vou pegar os elementos que pertencem a um ou a outro, e que na interseção eu vou pegar os elementos que estão em ambos os conjuntos. Isso é o mais importante que você precisa lembrar sempre, tá? Aqui as duas últimas propriedades eu faço então. É como a gente faz o famoso chuveirinho, não sei se todos conhecem, que vou fazer aqui o numérico, talvez vocês lembrem. 5 mais 2. Na verdade, a gente fazia 5 mais x, e faz isso. A professora escreve a equação 3 vezes, abre parênteses, 5 mais 2, fecha parêntese. Ela faz duas linhas. A primeira parte do 3 e vai até o 5, e a segunda vai do 3 até 2. E ficaria, então, 3 vezes 5 mais 3 vezes 2. Então, claro, nesse caso você já resolve o 5 mais 2, A gente costuma usar, como eu disse, mais para o x. Então, em vez do 2 aqui, talvez seja mais... A professora escreve um x sobre o número 2. Facilite a memória de vocês aí, a gente ficaria, 3 vezes 5, 15, mais 3 vezes x, 3x. Então, ficaria 15 mais 3x. Então, ali a ideia é semelhante. Eu tenho A união com B inter C, e aí eu vou ficar como resposta A união com B, interseção com A união com C. Vejam que fica muito similar a essa ideia que a gente fez aí com o 3 e o parênteses do 5 mais x. E o último vai ficar A interseção com quem primeiro? B união com C. Então, sempre eu resolvo primeiro o que está entre parênteses e depois, obviamente, eu faço ou a união ou a interseção com quem está do lado de fora. É isso aí. Então, terminamos essa nossa semana. Nos vemos na próxima semana, continuando aí com a nossa disciplina. Até lá!
Créditos: Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Presidente Marcos Borges, diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição: Núcleo de Acessibilidade Inflictis. Roteiro: Samara Oda, revisão Larissa Tavares, consultoria Sidney Tobias, gravação Leandro Ribeiro, narração Thaís Lenk.